Bom dia, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, uma ótima semana para todos. Vamos entrando. Vamos para a nossa jornada de sabedoria. Sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez. Bom dia. Bom dia, Simone. Simone ontem acertou, hein, Simone? Simone e a Vanessa. As duas fiéis aí às lives, né? Você e a Vanessinha estão aí desde das lives da madrugada. Seja bem-vinda, Ana. Deus abençoe você. Fica aqui com a gente tá fazendo jornada de sabedoria. Nosso propósito que a gente tá fazendo para adquirir sabedoria. Quem mais tá pela primeira vez? Sandra, primeira vez. Miriam. Jé Pinheiro, seja bem-vindo. Miriam, Sandra, sejam bem-vindas. Cristiane, seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Defácio, primeira vez, seja bem-vinda. Igor, seja bem-vindo. Primeira vez na semana. Muito bom. Então já é antiga, tá antiga aqui, né? Eu também tô pela primeira vez na semana. Magno, seja bem-vindo. Começa às 7 horas da manhã. Quem tá perguntando, que hora que começa? Deixa eu explicar um pouco enquanto o pessoal entra, porque a gente precisa acelerar. Semana começando e a gente precisa ir com tudo, ó. A gente tá fazendo o propósito Jornada de Sabedoria, tá? Esse propósito a gente tá lendo dentro do livro de Provérbios. Por quê, Aline? Porque, pra quem não sabe, quem escreveu Provérbios foi Salomão. E Salomão, ele pediu sabedoria para o Senhor em um dado momento. Quem já está aqui nas lives há mais tempo sabe disso, porque a gente já leu essa história. Salomão, o Senhor pergunta para Salomão um dia o que ele queria mais. O Senhor já tinha feito grandes coisas na vida dele e na vida do pai dele, né, de Davi. E o Senhor vira para ele um dia e fala: o que mais que você quer? O que eu posso fazer mais por você? E ele pega e fala: olha, Senhor, você já fez tanto. A gente já tá tão bem, você já fez tantas coisas por mim, pela minha família, então agora eu queria te pedir sabedoria, porque Salomão era o rei de Israel naquele momento. E aí o Senhor se agrada daquele pedido dele e fala: olha, você podia ter pedido para eu matar os seus inimigos, você podia ter pedido mais riqueza, apesar de que ele já era muito rico. Você podia ter pedido tantas coisas e você pediu sabedoria. Então, porque você está pedindo sabedoria, eu vou te dar glória. Eu vou te dar mais bênçãos em vida, porque você pediu sabedoria. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa de sabedoria para tomar decisões certas. A gente precisa de sabedoria para nossa vida. A gente erra, a maioria dos problemas que a gente tem e que a gente passa, a gente erra e passa por falta de sabedoria, porque tomou uma atitude errada, porque fez algo sem pensar, porque não teve ali, assim, não seguiu os conselhos da sabedoria. Sabedoria, ela vem nos dar um conselho e cabe a gente se a gente vai ouvir ou se a gente não vai ouvir. E aí, na maioria das vezes, a gente acaba não ouvindo. Então, a gente precisa pedir sabedoria, sabe? Para toda vez que a gente estiver diante de uma situação, de alguma coisa, quando vem aquele insight de sabedoria, a gente agarrar ele. Então, por isso que a gente está fazendo propósito, tá? Eu falei nas últimas lives aí, eu acho que é muito, assim, pra mim fez muito sentido. Nós precisamos de sabedoria, tanto quanto a gente precisa de prosperidade financeira. A gente precisa de prosperidade financeira para nossa vida, para trazer conforto, para fazer, para comprar, para ter uma vida digna. A gente precisa de prosperidade financeira, não precisa? Todos nós sabemos que precisamos. E a gente precisa de sabedoria tanto quanto. Por quê? Porque a gente precisa de sabedoria para tomar as atitudes corretas, porque senão a gente erra demais, gente. Nós somos muito falhos.
Nós humanos somos muito falhos. A gente é fruto de ambiente que a gente frequenta. A gente é fruto da criação que a gente recebeu dos pais, do mindset que foi colocado e instalado em nós, de coisas que a gente vai passando durante a vida e que pode nos levar cada vez pro buraco ou não. Vai depender muito de como que a gente reage às coisas que acontecem. Então, assim, a gente precisa de sabedoria na nossa vida muito. Então é por isso que a gente tá aqui no propósito, tá? Então todos os dias 7 horas da manhã. Vamos começar? Pra gente não atrasar? Quem mais estiver pela primeira vez aí, seja bem-vindo, que você continue aqui. As lives ficam salvas no canal do YouTube. O canal do YouTube tá aqui, ó, no link da bio do meu Instagram pessoal, que é Aline Dentro do Propósito. Eu vou colocar aqui pra vocês. Quem não me segue lá. Por lá a gente consegue comunicar. A gente consegue comunicar, ó, deixei fixado aqui. A gente consegue comunicar mais de perto. Eu vou avisando vocês sobre lives, sobre propósitos. A gente vai ali conversando um pouco melhor por lá. Pode me contar seus testemunhos por lá. Enfim, lá a gente consegue ter uma linha mais direta, tá? Apesar de que tem uns dias que eu não tô conseguindo responder, mas eu vou responder hoje, tá, pessoal? Ontem eu pensei que eu ia ter tempo, aí acabou dando um problema aqui nas configurações do meu sistema. Eu tive que ficar quase o dia todo nisso. Ai, ontem foi um dia abençoado. Mas vamos lá, galera. Pessoal, hoje a gente lê capítulo 3 de Provérbios, isso? É isso, né? Capítulo 3, então, de Provérbios. Quem tiver com a palavra de Deus, com a Bíblia, quem quiser acompanhar, fazer suas anotações, pode pegar aí. A gente vai ler, vai dar uma aceleradinha pra gente poder ler, pegar os pontos mais importantes desse capítulo, o que mais nos chama atenção aqui no quesito sabedoria, tá? E assim, apertem os cintos, essa viagem ela tá só começando, a gente só fez introdução até agora. Da agora pra frente é que a gente começa a entrar mesmo nos conselhos mesmo de sabedoria. Daqui pra frente é que a gente começa a acelerar um pouco mais o passo. E galera, se em algum momento vocês se sentirem um pouco desconfortáveis com relação a alguma coisa, fica tranquilo, faz parte. Esses confrontos que a sabedoria vai nos dando faz parte do processo de mudança, tá? Então se você quer realmente ser sábio, a gente precisa ter obediência, né? A gente viu na palavra de Deus, resumindo as lives anteriores para quem não tava. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que é o temor? O temor é a obediência e o extremo respeito. Então, isso é temor. Temor não é ter medo. Temor não é uma palavra ruim. Ela é uma palavra de extremo respeito e de obediência. Então, temor significa essas duas coisas, tá? Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o extremo respeito e o temor do Senhor é a obediência. Ponto. O que a gente vai lendo aqui, daqui pra frente, vai fazer parte, de vez em quando, a gente é um pouco confrontado. Por quê? Porque aqui a gente tá ouvindo conselhos de sabedoria. Se a gente fosse sábio, a gente não precisaria estar aqui lendo, e eu vou ser bem sincera com você, a gente está só lendo os escritos do homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. Ele fez questão de deixar tudo escrito aqui pra gente. Então, vai ser normal, às vezes vai dar uma dorzinha, porque vai estar confrontando a gente na nossa tolice, na nossa falta de sabedoria. Então, fica tranquilo, se por acaso der uns desconforto de vez em quando, faz parte do processo. E ficar sábio é uma questão de escolha. A gente viu na palavra isso também. Ficar sábio, sabedoria, não é uma roleta russa que Deus ia lá na hora que estava fabricando a gente e falava: esse aqui vai ser sábio, agora passa 20 mil que não vai ser, agora passa um que vai ser, agora passa 20 mil. Não é isso, não tinha uma fila de sabedoria lá que a pessoa passava para poder vir com sabedoria. Sabedoria, ela é adquirida, ela é decisão. A gente tem que decidir ser sábio. E decidir ser sábio, muitas vezes, vai ser decidir não ser... Decidir não ser...
Desculpa. Muitas vezes vai ser decidir não ser não sábio. E aí, a nossa falta de sabedoria, às vezes, ela vai ser confrontada com algumas coisas que a gente está aprendendo aqui, que são sabedoria, tá? Então, fica tranquilo, deu aquele desconfortozinho, fica firme, que é isso que vai produzir a mudança na sua vida. Vamos lá, então? Provérbios 3. Vamos começar a partir do 1 e a gente vai ler o capítulo todo, tá? Eu vou tentar ser rápida, de forma que a gente pegue os pontos mais importantes, mas pra gente tentar não atrasar, não demorar. Então a palavra tá dizendo assim: meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Então a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Gente, a gente não leu esse capítulo, não. Foi aqui mesmo que a gente parou, né? Porque tá me parecendo tão familiar. Quem lembra aí, responde pra mim, por favor. A galera que gosta de fazer as anotações. Eu acho que é porque a gente leu em outras lives, né? Mas vamos lá, qualquer coisa me responde aí. Então, versículo 2. Se assim fizer, já leu? A Kátia tá falando que já leu. Eu acho que é porque a gente leu em outras lives, não é isso? Mas foi aqui mesmo, né, que a gente parou. Não leu, não? Então tá bom. Então é porque talvez eu tenha lido em outra coisa. Vamos lá. Então, começando de novo. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos. Então aqui tá dizendo já que quem ouve os conselhos da sabedoria, vive muitos anos. E sua vida será cheia de paz. No 3, isso. E a sua vida será cheia de paz. Então, quando a gente ouve os conselhos da sabedoria, a gente tem uma vida cheia de paz. Versículo 3. Não permita que a bondade e a lealdade os abandone. Prenda no seu pescoço. Escreva no fundo do seu coração. Então, você seguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. É porque esse capítulo a gente leu ele no propósito de... Agora, recente, o propósito de prosperidade. Teve um dia nosso que foi nesse capítulo, por isso que tá muito familiar. Mas vamos lá. Versículo 3. Não permita que a bondade e a lealdade os abandone. Prenda no seu pescoço. Então, a bondade e a lealdade tem que estar no nosso pescoço. Mas aqui fala que tem que escrever no fundo do nosso coração. Por quê? Porque quando a gente fala que tem que prender no pescoço, a gente está mostrando o exterior. Mas se não estiver saindo do coração, não adiantou nada. Porque a gente percebe quando uma pessoa está colocando uma coisa para fora que não é por dentro, não é assim? Então aqui tá dizendo, coloca a bondade e a lealdade no seu pescoço. Então as pessoas têm que olhar para você e ela tem que logo de cara ver em você a bondade e a lealdade. Mas esses dois quesitos, eles têm que sair do seu coração. Eles têm que estar enraizados. Aline, eu não sou uma pessoa leal. Então você precisa já adquirir essa sabedoria aqui agora. Ok? Então perceba. Vocês precisam adquirir essa sabedoria agora. De quê? De ser uma pessoa leal e de ser uma pessoa bondosa. Bondoso é diferente de ser bobo. A gente não precisa ser bobo. Mas a gente precisa ser pessoas boas. A gente tem que pensar bem das pessoas. A gente tem que estar disposto a ajudar. A gente tem que evitar o julgamento. Tudo isso faz parte, compõe uma pessoa boa. E o que é uma pessoa leal? Uma pessoa que não é traidora. Uma pessoa que não é maldosa. Uma pessoa que não é do caráter dúbio. Então isso é uma pessoa que tem lealdade, tá? Então tá falando, prenda no seu pescoço, mas escreve no seu coração também, porque não adianta estar só por externo, tem que estar enraizado por dentro. Então você seguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas.
Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Então, a gente tem que depender da nossa confiança em Deus, do nosso próprio entendimento. Às vezes, a gente acha uma coisa. A gente pensa de um jeito. Às vezes o nosso entendimento, com base nas nossas vivências, nas nossas experiências, como eu falei muitas vezes que não são boas, a gente acha, a gente entende uma coisa. Mas a gente tem que olhar para o nosso entendimento com certo cuidado e buscar estar de olho na vontade do Senhor. Então, confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento, dependa da confiança no Senhor. Busque a bondade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, busque a vontade dele em tudo o que fizer. Então, tudo que você faz, tudo que você for fazer, tudo que você tiver de desejo, de vontade, apresenta ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Busque a vontade do Senhor. Então, busque a vontade dele em tudo que fizer. E ele lhe mostrará o caminho a seguir. Então, você não precisa andar desorientado. Você não precisa andar sem saber se está tomando a atitude correta. Você não precisa entrar num projeto sem saber se Deus está nesse projeto. Você não precisa entrar em algo sem saber o que Deus tem com aquilo. Mas aqui está dizendo, busque a vontade dele em tudo o que fizer. Em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, se você hoje está diante de alguma situação que você não tem certeza ou que você está prestes a tomar uma decisão, busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer. Amém? Então, aqui está dizendo, versículo 7. Não se impressionem demais com a sua própria sabedoria. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então, não coloca a sua sabedoria acima das coisas. Ah, mas isso aí eu já sei. Ah, mas isso aí eu já vivi. Ah, isso aí eu faço todo dia. Isso aí já tem muitos anos que eu faço. Não confia demais na sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Então perceba, quando você busca, você está temendo o Senhor, você tem respeito pelo Senhor, você se afasta do mal. Automaticamente, quando você tem respeito pelo Senhor, você se afasta do mal. Automaticamente. É muito, assim, não vai existir uma pessoa que ela tema ao Senhor e que ela se envolva com o mal ao mesmo tempo. Não tem como. Se você hoje se vê numa situação que você está envolvido com o mal de alguma forma, saiba que você não está temendo o Senhor. Se você não está temendo o Senhor, você está não sendo sábio. Porque a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então você terá saúde para o seu corpo e forças para os seus ossos. Já percebeu isso? Que quando a gente está andando no nosso próprio entendimento, quando a gente está andando sem buscar o direcionamento de Deus, a gente enfraquece, a gente está fraco, a gente anda desanimado, a nossa energia cai, a gente às vezes custa levantar da cama por causa disso. Porque você está tomando atitudes fora da sabedoria, fora do direcionamento do Senhor, fora da busca constante por direcionamento que ele tem para sua vida. E aí seu corpo vai abaixando a energia. Por quê? Porque você não tem uma motivação, uma certeza. Porque quando a gente está no direcionamento do Senhor, você passa o que tiver que passar. Porque você tem certeza que você vai conseguir vencer. Você tem certeza de que você vai conseguir, aquilo vai conseguir se resolver. Você tem certeza do final daquilo, porque o Senhor já falou com você e você está debaixo do direcionamento. E o contrário acontece. Quando você não está debaixo do direcionamento, quando você não está de acordo com o que tem que ser feito, o que acontece com você? Sua energia vai baixando, seu corpo vai abaixando a sua energia e daqui a pouco você está sem força.
sem força para continuar, sem força para batalhar. Então é muito importante andar no direcionamento do Senhor. Ah, por que tem pessoas que são super motivadas e lá, e acorda cedo e pá, e eu não consigo? Talvez porque essa pessoa ela tá mirando algo que você não tá mirando. Ela mirou na vontade do Senhor. Deus falou com ela, ela vai ali agora igual um furacão pra cima daquilo ali, porque ela sabe que tá indo no direcionamento, ela sabe que caminho que vai levar aquilo ali. Agora, quando a pessoa não tem esse direcionamento, é difícil ela se motivar, é difícil ela tá cheia de energia, é difícil dela saber que final que vai dar aquele caminho. Por quê? Porque, pessoal, o caminho difícil, as coisas difíceis da nossa vida, elas vão sempre existir. As dificuldades vão aparecer, os problemas vão aparecer. E se você não estiver debaixo do direcionamento do Senhor, a chance de você desistir das coisas que você não deveria desistir é muito grande. Por quê? Porque você está sem direcionamento, você está sem saber se Deus está naquele negócio ou se Deus não está naquele negócio. Então é muito importante a gente estar debaixo do direcionamento. Então você terá saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Você vai estar disposto, você vai estar forte. Então, versículo 9. Honre ao Senhor com as suas riquezas e a melhor parte de tudo que você produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Isso aqui foi inclusive um versículo que a gente trabalhou no propósito da prosperidade. Isso aqui foi um princípio que a gente leu. Tá lá numa live que tá gravada. Inclusive, esse versículo aqui foi fortíssimo. Acho que é por isso que a gente tava com essa palavra tão enraizada, achando que a gente já tinha lido. Porque foi muito forte quando a gente leu ela no outro propósito. Então, porque aqui fala de prosperidade. Como é que eu consigo ser próspero? Isso aqui tem uma live lá que a gente fez, aprofundou só nesse versículo. Aqui não vai dar tempo. Então, se você quiser depois, vai lá. Acho que a live chama Honre o Senhor com as suas riquezas. Tá lá essa live, você pode ir lá e assistir. Então, aqui eu vou passar rapidamente por ela. Aqui, honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então, a melhor parte de tudo que você vai produzir na sua vida financeira, nos seus projetos, a melhor parte você tem que honrar o Senhor. Então, isso também é uma sabedoria. Isso também é um princípio de sabedoria. Então, os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Então, os nossos celeiros vão se encher de cereais. Por quê? Porque a gente honrou o Senhor com as nossas riquezas e com o melhor do que a gente pode produzir. E os nossos tonéis transbordarão de vinho. Por que esse sentido? Porque naquela época as pessoas fabricavam coisas para vender e adquirir dinheiro. Era um comércio, né? Então aqui estava dizendo, honre o Senhor com o melhor de tudo que você produzir, com as suas riquezas. E os seus celeiros vão se encher, os seus tonéis vão transbordar de vinho. Ou seja, você vai ter muito mais prosperidade. Quando você honra o Senhor com as suas riquezas e com o melhor do que você produz, você se torna cada vez mais próspero. Esse é o princípio desse versículo. E no versículo 11 fala assim, meu filho, não rejeiteis a disciplina do Senhor. Então o Senhor, às vezes, ele nos repreende. Ele quer o nosso melhor. Ele quer nos tirar do caminho que está nos levando para o lado errado. Para longe da presença dele, para longe da bênção. Então, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Então, é aquilo que eu falei ali. Às vezes, a sabedoria, ela vai dar pra gente uns puxãozinhos. Então, aqui na live, vai ser normal. Às vezes, a gente vai ser confrontado. Várias vezes, tá? Inclusive, quanto menos sábios a gente tiver, mais a gente vai ser confrontado aqui. Então, vai ter uns confrontozinhos, mas é esse confronto que vai nos corrigir e trazer o nosso roteiro pra dentro do caminho da sabedoria. Tá? Então, vai ser super importante a gente aceitar a disciplina do Senhor. A gente aceitar quando ele nos corrigir. Então, aqui tá dizendo exatamente isso. Pois o Senhor corrige quem ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem.
Então, por que que o Senhor corrige? Por que que às vezes a gente vai se sentir um pouco confrontado com algumas coisas aqui na palavra? Por que que às vezes a gente vai sentir o Senhor às vezes nos dando um puxãozinho de orelha? Principalmente quando a gente já tiver conhecido a palavra, quando a gente já tiver firme aqui com a palavra e a gente continuar errando. Ou seja, a sabedoria vai estar gritando pra gente o que a gente tem que fazer e reagir naquele momento, e mesmo assim a gente pega o caminho da não sabedoria. Nesse momento a gente vai sentir um confronto. O Senhor falando, poxa, mas você já sabe, você já conhece, já foi te dado sabedoria. Por que que mesmo assim você está dando lugar à não sabedoria, à tolice? Então às vezes a gente vai sentir um pouquinho, tá? Então fica tranquilo. Porque ele está dizendo, assim como um pai corrige um filho, quem é pai aqui e mãe sabe que a gente precisa corrigir. Que se a gente deixar, eles vão por outros caminhos. Se a gente deixar, eles falam coisas que não deveria falar. Se a gente deixar, eles pegam um caminho de várias coisas erradas. Quem é pai aqui sabe muito bem disso. Então, assim como um pai corrige um filho e quer o seu bem. Então, o Senhor, ele às vezes vai nos confrontar por causa que ele quer o nosso bem. Porque ele quer o nosso melhor. Por isso que às vezes vai vir um confronto. Então, vamos lá no versículo 13. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Olha isso. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria. Quem não encontra sabedoria, então, não é infeliz. Por quê? Porque não consegue encontrar sabedoria. Então, feliz é a pessoa que encontra sabedoria e que adquire entendimento. Porque a sabedoria é entendimento. Você bate o olho naquilo ali e você tem o entendimento. Na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, com os seus funcionários, com o seu patrão. Então, olha, na sua empresa. Então, feliz é a pessoa que adquire sabedoria. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria e adquire entendimento. Então, coloca aqui nos comentários, eu sou feliz por ser sábio. Ser sábio é ser feliz. As duas coisas, e a gente já leu isso aqui nos capítulos anteriores. As duas coisas, elas estão caminhando juntas. Elas caminham juntas. A sabedoria, ela traz alegria. A sabedoria, ela traz bem-estar. Porque quando você toma atitudes de sabedoria, quando você decide ser sábio, coloca aqui nos comentários, pessoal. A gente precisa ter o entendimento dessa palavra. Essa palavra já falou isso com a gente. A sabedoria, ela traz alegria. Então tem pessoas que não sabem por que está sendo infeliz, porque não está sendo sábio, porque está tomando atitudes incorretas. E quando você toma atitudes incorretas, ela traz tristeza para você. Ela traz constrangimento, ela traz tristeza, porque você falou que não deveria ter falado, você agiu como não deveria ter agido, você não observou quando você deveria ter observado, você fez um julgamento antes da hora, quando não deveria ter feito o julgamento. Então, entenda isso, entenda essa palavra. A palavra está dizendo, feliz é a pessoa que encontra sabedoria. Então, você é feliz por ser sábio, porque te traz aquela sensação de bem-estar. Você sabe que tomou a atitude correta, você sabe que reagiu da forma correta, você sabe que falou só o que deveria ter falado. Tem coisa mais gostosa do que isso? Quando a gente fala só o que tem que ter falado, quando a gente age só como deveria ter agido, quando a gente se porta só da forma que deveria ter se portado, não é? Gente, isso não é gostoso? E o contrário é verdadeiro. A gente tomou a atitude correta, a pressão vem. A nossa consciência nos acusa, o Espírito Santo nos incomoda. A gente fica com a consciência pesada. Poxa, eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter agido desse jeito. Eu não deveria ter me exaltado dessa forma. Entendeu? Então isso traz tristeza. Isso traz falta de alegria. Versículo 14. Pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata e rende mais do que o ouro. Eu falei pra vocês que a gente precisava da sabedoria
Tanto quanto a gente precisa da bênção financeira. Mas a palavra está dizendo pra gente que não. Que a sabedoria, ela dá mais lucro do que a prata. E ela rende mais do que o ouro. Como assim, Aline? Como assim, sim? Porque quando você toma atitudes corretas, você deixa de ter prejuízos. Quando você toma atitudes corretas, você deixa um caminho que ia te dar prejuízo ali na frente. Quando você faz o que era correto, quando você é sábio, quando você tem atitudes de sabedoria, você pega caminhos mais curtos. Eu falei isso pra vocês na outra live, o Senhor falou grandemente com a gente sobre isso. Ele disse que a sabedoria ela encurta o caminho fica mais rápido. A sabedoria nos tira de andar a falta de sabedoria, a sabedoria nos tira de andar em círculos, de ficar andando em círculos, só rodeando a mesma coisa a vida toda. Quantos de nós que estamos aqui nessa live? Quantos de nós que estamos aqui nessa live, pessoal? A gente não tá andando em círculos há anos. Pessoas que estão aqui que não conseguiram romper. Que não conseguiram romper. Pessoas que estão aqui que não conseguiram. Que não estão conseguindo evoluir. Por quê? Porque fica andando em círculo. Por que eu tô andando em círculo? Eu não consigo entender. Por que eu tô andando em círculo? Porque tá faltando sabedoria. Porque tá faltando sabedoria. Entende? Então, pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata. E rende mais do que o ouro. A sabedoria, ele traz rendimentos. Ele traz vida. Ele traz lucro. A sabedoria traz lucro. Escreve isso. Isso é uma palavra importante você guardar. Porque são esses ensinamentos que vai te motivar a optar pela sabedoria. Quando você estiver diante de uma situação que a sabedoria gritar de um lado e a tolice gritar do outro, você vai dar ouvido para a sabedoria. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que a sabedoria dá lucro. Escreve isso aqui. A sabedoria dá lucro. A tolice dá prejuízo. Escreve isso aqui. Isso aqui eu acho que é um ponto importante da gente enfiar dentro do nosso coração hoje com toda a força que a gente conseguir. Aline, quando eu tiver com muita vontade de não ser sábio, de ser tolo, quando eu tiver com muita vontade, você vai lembrar dessa palavra, você vai falar: a tolice dá prejuízo, a sabedoria dá lucro. A sabedoria dá lucro. A tolice dá prejuízo. A tolice dá prejuízo. A sabedoria dá lucro. Essa é uma boa palavra, galera. A gente precisa enraizar isso dentro do nosso coração. Porque nós vamos ficar tentados muitas vezes em ouvir a tolice. Nós vamos ficar tentados muitas vezes em não dar ouvido para a sabedoria. Mas a gente vai se lembrar que a sabedoria dá lucro. E a tolice dá prejuízo. Então entenda isso. Entenda, essa é uma boa palavra para a gente guardar no nosso coração hoje. Pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais do que os rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Olha isso. Gente, a palavra de Deus, ela é perfeita demais. Meu Deus. Olha isso. A sabedoria vale mais do que os rubis. Mais do que os rubis. Mais do que os rubis. A sabedoria vale mais do que os rubis. E nada do que você se deseja se compara a ela. Nada do que você deseja se compara a ela. Nada. Rubi é uma pedra preciosa. É uma pedra rara. Nada se compara. Nada se compara à sabedoria.
nada do que você deseja pode se comparar à sabedoria. Nada. Versículo 16. Com a mão direita, ela oferece vida longa. E com a esquerda, riqueza e honra. Gente, para tudo. Olha isso. Ai, eu sou muito... Olha isso. Olha só. Com a mão direita, pensa a sabedoria na sua frente. Imagina ela na sua frente. Você que pode, fecha seus olhos e imagina a sabedoria na sua frente. A palavra está dizendo que na mão direita dela, ela traz vida longa. E na mão esquerda, ela traz riqueza e honra. Na mão direita, ela traz vida longa. Quem quer morrer cedo? Ninguém quer morrer cedo. As pessoas não querem que ninguém morra cedo. Você quer que a sua família morra cedo? Você quer que uma pessoa querida morra cedo? Não. Você quer morrer cedo? Não. Então, de um lado traz vida longa e do outro riqueza e honra. Então imagina essa sabedoria parada na sua frente agora e dizendo: me aceita, porque eu dou lucro. Eu dou lucro. Eu valho mais do que o rubi. Nada do que você possa querer vai valer mais do que eu. Porque na minha mão direita tem vida longa. E na minha mão esquerda eu trago riqueza e honra. Tem coisa melhor, gente, do que uma pessoa viver muitos anos e ser uma pessoa rica, honrada, bem-sucedida e com muitos anos de vida? Tem coisa melhor? Não é isso o segredo do sucesso? O que adianta a pessoa ter riqueza, honra e morrer cedo? Não desfrutar daquilo, não desfrutar daquilo junto com a família. Tem coisa pior? Não é? Não é uma dó? Falar, poxa, a pessoa tinha tudo, cara. Podia viver momentos tão felizes com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais. E a pessoa morreu tão cedo. Nossa, era tão rico, podia viver tanta coisa boa ainda. E aí a gente olha, então não é? As duas coisas não é estranho? E quando a pessoa tem longos dias, ela vive muito bem. E ela desfruta de tudo aquilo com a família dela. E ela vê filhos, ela vê netos, ela vê bisnetos. Ela tem... Não é isso o segredo da prosperidade? Tem coisa mais próspera do que você ser bem-sucedido, rico, honrado e ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ter boa saúde. Não é isso o segredo da prosperidade máxima? Não só financeira, mas em todas as áreas. É isso, galera. É isso. É isso. Então, olha o que está dizendo. Com a mão direita, ela oferece vida longa. E com a esquerda, riqueza e honra. Versículo 17. Ela o guiará por estradas agradáveis. A sabedoria nos guia por estradas agradáveis. Se o caminho aí tá desagradável, tá faltando sabedoria. Faz essa avaliação. Se o caminho aí não tá tão agradável assim, é porque tá faltando sabedoria na nossa vida. Entende? Então, versículo 17, ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Então, todos os caminhos da sabedoria levam a uma vida de paz. Versículo 18. A sabedoria é a árvore de vida, para quem dela toma posse. A sabedoria é a árvore de vida, para quem dela toma posse. A sabedoria é a árvore de vida, para quem dela toma posse. A sabedoria é empossamento. Nós precisamos tomar posse dela. Nós precisamos decidir por ela. Nas lives passadas, quem está pela primeira vez não viu, mas a sabedoria é uma decisão. É uma decisão. As pessoas que estão dentro desse propósito estão porque decidiram ser sábios. Porque é uma decisão.
Eu já falei, não veio um raio lá e caiu na cabeça e falou assim, você vai ser sábio. E do outro, não, você não caiu o raio na sua cabeça, você não vai ser sábio. Não é isso. A gente leu nos capítulos anteriores que a sabedoria, ela é decidida e ela é concedida pelo Senhor. Então, aqui está dizendo, a sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Porque o Senhor hoje ele está nos entregando para todo mundo que leu o nosso cardzinho lá, Jornada de Sabedoria, foi um oferecimento do Senhor para ele. Tipo, quer sabedoria? Vem para cá que eu quero te dar. Vem buscar que eu quero te dar sabedoria. Só que nós ouvimos, muitos não quiseram ouvir isso, ou não puderam ouvir, ou vão ouvir depois, gravado. Mas, aqui está dizendo, no versículo 18, a sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Nós vamos precisar nos apossar da sabedoria e agarrar ela com firmeza. A gente precisa tomar essa decisão e ficar firme. Como que a gente agarra a sabedoria com firmeza? Ficando firme na decisão de ser sábio. Na hora que vier aquela vontade de tomar atitude errada de novo, a gente fala, não, eu adquiri sabedoria. Eu vou ficar firme na sabedoria. Eu vou me agarrar a ela. Eu vou me agarrar a ela. Eu não quero mais andar por caminhos que não são de paz. Eu não quero mais andar em caminhos que me pesa. Eu não quero mais tomar atitudes que depois eu fico arrependido com remorso. Por que que eu agi daquele jeito? Por que que eu falei daquele jeito? Ou por que que eu não agi? Porque às vezes a falta de sabedoria é não agir também. A falta de sabedoria é não falar também. Às vezes a gente acha que uma pessoa que fala, o que vem na boca, é não sábio, caladinho é sábio. Não necessariamente. Muitas pessoas sofrem também porque ficam caladas demais. Porque não se posicionam. Tem as que se posicionam e exagera e falta um pouco de sabedoria. E tem as que se calam e exagera e também falta sabedoria. A sabedoria está em agir da forma correta, nem mais e nem menos. Esse é a grande dificuldade. É o equilíbrio que a sabedoria tá colocando dentro de nós hoje. É esse equilíbrio. É nem ser de mais e nem ser de menos. É ser exato. Isso é a sabedoria. Então, a sabedoria é a árvore da vida, para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Versículo 19. Por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas. E do céu cai o orvalho durante a noite. Versículo 21. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Então, duas outras palavras que nós vamos colocar dentro do nosso coração hoje. Não perca de vista o bom senso e o discernimento. Opte sempre pelo bom senso. Apegue-se a eles, aqui está dizendo. E pelo discernimento. Pois darão vigor à sua alma e serão como joias no seu pescoço. Uma pessoa sensata, uma pessoa que vai pelo bom senso, uma pessoa que é mais equilibrada, que se apega ao bom senso e ao discernimento, adquire uma joia para o seu pescoço. O que significa a joia? A joia significa um embelezamento. Então, quando você se apega ao discernimento e quando você se apega ao bom senso, você se torna uma pessoa mais sábia. Quando você se torna uma pessoa mais sábia, você se torna uma pessoa mais agradável, mais bonita, mais honrada. Porque a pessoa olha no seu pescoço e vê ali o discernimento e vê o bom senso e fala, poxa, nossa, essa pessoa é tão bom senso, é tão equilibrada. Ela tem um discernimento, ela discerne rápido as coisas. Então as pessoas olham para você e vê aquela coisa no seu pescoço, aquela honra sobre você.
Amém? Então, apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão joias no seu pescoço. Versículo 23. Eles o manterão seguro no seu caminho, e os seus pés não tropeçarão. Então, o discernimento e o bom senso vai nos manter seguro no nosso caminho. E os nossos pés não tropeçarão. Não tropeçarão os nossos pés. Então, o bom senso e o discernimento evita a gente de tropeçar. Traz joia para o nosso pescoço. Traz joia para o nosso pescoço. E tira dos nossos pés o tropeço. Versículo 24. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Então, aquele negócio de perder o sono à noite, preocupação, acaba. Acaba. Porque aqui tá dizendo, quando for dormir, não sentirá medo, não vai ficar pensando, meu Deus, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se esse casamento acabar, e se o marido pedir divórcio, e se a minha esposa pedir divórcio, e se meu filho, meu Deus, o que vai acontecer, e lá no meu trabalho, e meu não sei o que, e na minha empresa, e lá aquele mundo de preocupação, que quando você coloca a cabeça no travesseiro, o seu sono desaparece. De tanta preocupação, de tanto pensamento. Então, quando for dormir, não sentirá medo. E quando se deitar, terá sono tranquilo. Por quê? Porque você usou o bom senso, você buscou o discernimento, você foi pelo caminho da sabedoria, você foi pelo caminho do entendimento, você foi pelo caminho correto. Versículo 25. Não precisará temer o desastre repentino. Não precisará temer o desastre repentino. Você não fica com medo de acontecer uma coisa ruim a qualquer momento. Nem a destruição que vem sobre os perversos. A pessoa que tem sabedoria, ela não teme a destruição que vem sobre os perversos. Porque ela sabe que ela está no caminho correto. Ela sabe que ela tomou a atitude correta. Ela sabe que ela falou o que tinha que ser falado. Ela teve o posicionamento que precisava ter tido. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor, guarda isso, versículo 26. Pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Olha isso. Então, quando você opta pela sabedoria, pelo bom senso, pelo discernimento, pelo entendimento, quando você opta por isso, a palavra está dizendo que o Senhor será a sua segurança. Então, ele não tem medo do que acontece com os perversos, porque ele sabe que na vida dele vai ser diferente, porque ele sabe que ele está plantando coisas diferentes. E não deixe o seu pé preso numa armadilha. Tem pessoas aqui que estão com os pés presos em armadilha. Entrou com o pé e não está conseguindo sair. Por quê? Porque faltou sabedoria. E aí agora o pé caiu na armadilha. Agora a gente precisa de sabedoria para tirar esse pé dessa armadilha daí. Então a falta de sabedoria joga nosso pé dentro da armadilha, tá? Guarda isso na sua cabeça. Versículo 27. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Então, sempre, não é de vez em quando. Tem gente que faz o bem para as pessoas de vez em quando, lá na época do Natal, né? Que é aquela época que as pessoas gostam de ficar mais doadoras e tal. Mas passa o ano inteiro não ajudando ninguém. Passa o ano todo não ajudando, não fazendo bem a ninguém. Então aqui está dizendo, versículo 27, não deixe de fazer o bem àqueles que precisam. Sempre que estiver ao seu alcance. Sempre. E você pode ajudar o seu próximo agora. Se você pode ajudar o seu próximo agora, é um conselho de sabedoria. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se você pode ajudar hoje, não joga para amanhã. A pessoa está necessitada. Ela tem uma necessidade. Ok? Então, olha. O que está dizendo? Não deixe de fazer o bem aos que precisarem.
Sempre que estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar agora, não lhe diga volte amanhã e eu lhe darei algo. Não, faça agora. Faça agora. Ajude agora. Se você pode ajudar, ajuda agora. Se você pode ajudar nesse momento, se está no seu alcance nesse momento, ajuda agora. 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Então, não planeje o mal contra o próximo. Não faça maldade com as pessoas. Se você fez ou se você falou algo que foi maldoso, se você agiu de forma errada, se você está prejudicando uma pessoa, pare isso agora. Agora. Isso é a mais completa falta de sabedoria. A mais completa falta de sabedoria é você prejudicar alguém. A mais completa falta de sabedoria é você fazer mal com as pessoas. A mais completa falta de sabedoria é você falar mal das pessoas. Então, galera, é hora de fechar a boca. Não falar mal de ninguém, não atrapalhar ninguém, não prejudicar ninguém. Ah, mas eu quero muito que aquela pessoa seja mandada embora. Pare com isso agora. Você está sendo falta de sabedoria. Você não está sendo sábio. Ah, mas eu vou contar que ela fez isso, que ela fala isso, que ela fala aquilo. Você está sendo falta de sabedoria. Você não tem que prejudicar ninguém. O Senhor não te fez para isso. Deus não está nesse negócio. Pare com isso imediatamente. Ah, mas é porque a fulana lá do meu trabalho, ela quer que a gente se junte aí pra gente derrubar uma pessoa. Ah, porque eu quero derrubar aquele meu chefe. Ah, porque eu quero fazer o mal com aquela pessoa da minha família que me magoou, que fez o mal comigo. Ah, que eu quero destruir essa pessoa, que eu quero dar um prejuízo pra essa pessoa. Pare com isso imediatamente. Isso não provém do Senhor. Isso não provém do Senhor. Você não está sendo sábio e mais do que isso, você não está sendo de Deus, fazendo coisas assim. Então a palavra está dizendo, não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora perto de você confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Então não vá caçar briga com quem não fez nada. Para com isso. Então olha, está dizendo, não procure motivos para brigar. Fique em paz com todo mundo. E o versículo 31 está dizendo, não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Às vezes a gente tem atitudes erradas porque tá com o play ligado de imitação. Ah, mas é porque lá no meu trabalho todo mundo fala mal de todo mundo. Ah, é porque lá no meu trabalho todo mundo fala mal desse chefe. Ah, é porque lá na minha empresa todo mundo age dessa forma. Todo mundo dá prejuízo para a empresa. Todo mundo pega alguma coisa que não era para pegar no trabalho. Então, a palavra está dizendo isso. Não imite a conduta não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor. Olha isso. Mas os justos, ele oferece sua amizade. O perverso, Deus detesta. Olha o que está escrito na palavra. Gente perversa, Deus detesta. Nunca opte pela perversidade. Nunca faça mal com as pessoas. Nunca planeje o mal, porque gente perversa, o Senhor detesta. Agora, a palavra está dizendo, não procure motivos... Não, desculpe. Esses perversos são detestáveis para o Senhor. Mas para os justos, ele oferece a sua amizade. O justo é amigo de Deus. Escreve isso aqui nos comentários. O justo é amigo de Deus. E o perverso, ele é detestável pelo Senhor. O justo é amigo de Deus. Então escreve aqui, eu sou amigo de Deus. Você é justo, você é sábio. Você está nessa jornada e Deus já nos entregou a sabedoria. Deus já nos entregou. Justo quem que é? São pessoas que são justificadas. Em primeiro lugar, são pessoas que são justificadas, são pessoas que estão no Senhor. E segundo, pessoas que praticam a justiça, pessoas que não são injustas.
O justo é amigo de Deus, mas o perverso o Senhor detesta. Essa palavra ela é muito forte. Muitas vezes nós imitamos atitudes de perversos. Nós não somos perversos, mas nós imitamos as atitudes dos perversos. Uma pessoa chega na gente e nos leva para aquele mesmo caminho. Fala, vamos fazer desse jeito e desse? Vamos fazer assim, assim? E a pessoa é perversa. E quando você pensa que não, você está fazendo a mesma coisa. Aline, me dá um exemplo. Vou te dar. Por exemplo, uma pessoa perversa. Uma pessoa que comete adultério. Talvez você é um homem ou uma mulher que está aqui nessa live agora. Você não pratica adultério. Mas você anda com pessoas que praticam adultério. O que essa pessoa é? Uma pessoa perversa. Ela está escolhendo a perversidade na vida dela. Ela está sendo injusta. Aline, como assim? Uma pessoa que comete adultério é injusta? Claro! Ela está traindo uma pessoa que dorme do lado dela. Que ela jurou amor eterno. Que ela jurou respeitar. Que ela fez uma aliança com os homens e com Deus. Se essa pessoa não está respeitando esse cônjuge, quem que ela vai respeitar? Então, é uma pessoa perversa. E às vezes você não quer praticar isso. Da sua natureza, do seu entendimento, da sua sabedoria, da sua vez, você não tem vontade de praticar. Mas você começa a andar com quem pratica. E aí o que vai acontecer com você? Daqui a pouco aparece uma pessoa na sua vida. Daqui a pouco você está cometendo adultério. Porque você está imitando a conduta de gente perversa. Porque você está dando lugar para gente perversa. Entendeu? Esse aqui foi só um exemplo esdrúxulo para você entender. Mas é isso que acontece em todas as áreas. Às vezes você não dá prejuízo para o seu patrão. Pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, pelos seus valores, você não dá prejuízo para o seu patrão. Mas você começa a andar com pessoas no seu trabalho que dão prejuízo para a empresa, que fazem coisas que não eram para fazer, que roubam, que extorquem, que fazem um monte de coisa. E você não ia fazer, mas porque você começa a imitar as condutas dos perversos. Então, escreve isso aqui. Eu não vou imitar a conduta do perverso. Porque, pense, às vezes não é da sua natureza. Eu tô te dando aqui um exemplo, te dizendo. Às vezes não é da sua natureza praticar. Mas porque você anda, você vê, aquilo normaliza na sua cabeça. E daqui a pouco você tá fazendo igual ou pior. Entendeu? Então coloca aqui nos comentários, fala assim: eu não vou imitar a conduta dos perversos. Eu não vou, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer situação. Pode ser tudo. Pode ser qualquer situação. Eu não vou imitar a conduta dos perversos. Quer um outro exemplo? Que esse eu acho que vai doer um pouquinho mais. Mas Deus colocou aqui no meu coração e eu vou falar. Às vezes, da sua natureza, você não é uma pessoa baladeira, que sai, que se embriaga, que dança até o chão, que faz um monte de coisa, que sensualiza, que faz. Mas você começa a andar com pessoas que fazem. Daqui a pouco, o que você tá fazendo? Tá igual. Tá praticando imoralidade, tá indo dançar até o chão, tá bebendo até cair, tá fazendo um monte de besteira. Às vezes você que é solteira, você que é solteiro, da sua natureza, você não é de sair pegando todo mundo. Mas começa a andar com quem sai pegando 5 da noite, daqui a pouco o que você tá fazendo? Tá pegando 5 na noite. Então, entenda, imitação de conduta, de perverso. Você por você mesma, talvez você não iria.
talvez você não faria. Você por você mesmo, talvez você não ia. Não é da sua natureza. Mas porque você começa a andar com perverso, vê perverso fazendo, vê perverso falando, vê perverso agindo, daqui a pouco você, sem perceber, você está imitando a conduta do perverso. E está deixando de lado. E o contrário também é verdadeiro. Se você começa a andar com pessoas sérias, com pessoas que querem prosperar, com pessoas que temem ao Senhor, com pessoas que observam a sabedoria, com pessoas sábias, não tenha dúvida, você vai se tornar sábio, próspero, você vai ser igualzinho a eles. O contrário também é verdadeiro. Então a palavra está dizendo, versículo 33, mas os justos Deus oferece a sua amizade, mas os perversos o Senhor detesta, é detestável, segundo a palavra. Versículo 33, o Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. Você quer a maldição ou você quer a bênção? O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa a casa dos justos. Que versículo que é? Versículo 33, está na palavra. Se você imita a conduta dos perversos, você se torna perverso. Se você se torna perverso, você amaldiçoa. Sua casa é amaldiçoada. Se você anda com justo, se você se torna justo, se você se torna uma pessoa que pratica justiça, que é justificado, que é sábio, você se torna uma pessoa sábia, você tem o seu lar abençoado. A palavra está dizendo. Versículo 34, o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem como herança, a honra como herança. Pessoas sábias são honradas, são honrosas. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. E aqui a gente fechou o nosso capítulo 3. Quanto ensinamento, hein, pessoal? Em uma live só e em um capítulo só. É muito importante a gente se dedicar a esse propósito. Esse propósito talvez vai ser o propósito mais importante da sua vida. Talvez vai ser o propósito mais importante da sua vida. Porque tudo que você for fazer depois vai partir da sabedoria. Amém? Então, coloca aqui nos comentários, só quem decidiu ser sábio, só quem tá firme no propósito. Coloca aqui, eu tô decidida, eu continuo. Quem já escreveu antes, coloca, eu continuo decidida a me tornar sábio. Eu continuo, firme, eu continuo decidido a ser sábio. Escreve isso aqui nos comentários. E você que não estava nas lives anteriores, aonde a gente tomou a decisão, escreve aqui agora. Eu decido ser sábio. Eu decido ser sábio. Eu decido ser sábio. Tem gente perguntando aqui, começou que dia? Começou quinta-feira, quinta e sexta, porque sábado e domingo a gente não vai fazer nesse propósito. Quinta e sexta. Então tem 2 lives que já estão no canal do YouTube. Você que entrou hoje, que quer voltar nas lives anteriores, já estão lá. A gente leu o capítulo 1 e 2. Então é importante vocês voltarem, porque o capítulo 1 e 2, ele é uma introdução para o restante do livro. Então é bem importante vocês voltarem lá, porque lá tem uma parte... É rápida de assistir, mas é um momento importante. Tá? Ali a gente tem um entendimento muito forte sobre esse livro de Provérbios, sobre a sabedoria em si. Amém, pessoal? Eu continuo decidida a ser sábio. Escreve isso aqui nos comentários. Só quem tá decidido a ser sábio. Aline, onde que tá o link do canal do YouTube? O link tá no link da bio, lá do Aline dentro do propósito. Então você vai lá pro Aline dentro do propósito, que é o meu Instagram pessoal. Segue lá, quem não tá lá, por lá a gente consegue conversar melhor, eu consigo passar os recados pra vocês por lá mais fácil. Então, Aline dentro do propósito, você vai no link da bio, lá tem o grupo do WhatsApp, pra vocês entrarem se vocês quiserem, e lá tem também
o e-book dentro do propósito, para quem não sabe o que é fazer propósito, para quem não sabe como se prepara para fazer um propósito, quais são os pré-requisitos para um propósito. Vai lá, pega o e-book, dentro do propósito é o nome do e-book, lá eu ensino a introdução do que é um propósito. Eu pego as bases bíblicas para você ver que existe dentro da Bíblia, que é o embasamento bíblico, e lá também eu explico como fazer o propósito, e eu conto um pouco de alguns propósitozinhos que eu fiz, uns poucos, porque se eu for contar todos dá um livro inteiro. Então assim, todo propósito ele tem resposta. Não tenha dúvida que você vai sair desse propósito muito sábio. Muito sábio, muito sábio. Vai ser aquele negócio assim que as pessoas vão sentir diferença. A gente vai se tornar pessoas honradas. As joias, o discernimento, o bom senso vai estar estampado em nós. As pessoas vão olhar para nós, elas vão ver uma sabedoria transcendente no nosso rosto. Depois desse propósito, vocês se preparem. E se preparem para prosperar. Porque a sabedoria, ela traz riqueza e honra na mão esquerda. Então, assim, a gente vai receber tudo que a sabedoria tem para nos entregar. Amém? Durante esses dias, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a sabedoria é nossa. Nós já estamos nos tornando sábios. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Muita coisa. Amém? Vamos orar? Vamos orar agora para nós entregarmos o nosso propósito diante do Senhor. Continuarmos clamando pela sabedoria, já tomando posse. Hoje a gente leu o quê? Que a sabedoria é uma posse que a gente tem que tomar. A sabedoria, ela é concedida pelo Senhor. Então, olha quantos entendimentos a gente já teve. O primeiro entendimento que a gente teve é pedir a sabedoria. Salomão pediu. Então, sabedoria é pedida. Então, nós estamos aqui pedindo sabedoria para o Senhor. Segundo ponto, a sabedoria, ela é concedida pelo Senhor. É um versículo. Eu até postei esse versículo ontem. Então vai lá que você vai ler. A sabedoria, ela é concedida pelo Senhor. Então ela é pedida e ela é concedida, tá? Terceiro ponto. A sabedoria precisa ser tomada posse. Mais outra chave que o Senhor nos trouxe hoje na live de hoje. Todo dia Deus está trazendo uma chave. A chave de hoje é: a sabedoria é tomada posse. Então nós vamos tomar posse dela agora. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada um que está aqui, Pai. Senhor, por cada pessoa que passou aqui, pessoas que já saíram porque precisam trabalhar, ou pessoas que estão assistindo pelo YouTube agora, essa live gravada. Senhor, eu oro por cada vida que aqui está. Senhor, nós amamos, nós clamamos por cada pessoa que tomou a decisão de se tornar sábio. A sabedoria é uma decisão, é um pedido que nós temos que fazer. Senhor, e nós estamos aqui humildemente pedindo, nos dê a sabedoria. Senhor, não nos deixa mais errar, Senhor. Não nos deixa mais andar pelo nosso próprio entendimento. Senhor, não nos deixa andar pela nossa própria sabedoria. Senhor, mas nos dá a sabedoria que vem do Senhor. Essa sabedoria que na mão direita ela tem vida longa e na mão esquerda, Senhor, ela tem riqueza e honra. Senhor, nós queremos andar com esse bom senso e com discernimento como joias no nosso pescoço. Senhor, nós queremos, Senhor, estar com a lealdade e com a bondade como um colar também. Senhor, em nome de Jesus, mas nós queremos estar escrito no nosso coração, na tábua do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti. Espírito Santo de Deus, eu clamo para que o Senhor venha, meu Deus, sobre nós agora. Para que o Senhor venha, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Deus, operar o Teu milagre, operar os Teus sinais, operar os Teus prodígios, operar as Tuas maravilhas. Senhor, através de nós não queremos mais, Senhor, impedir o Teu plano na nossa vida, impedir as Tuas bênçãos de chegar. Nós não queremos mais perder a nossa bênção por falta de sabedoria. Senhor, muitas e muitas vezes nós perdemos a bênção por falta de sabedoria. Senhor, tem pessoas aqui que estão com seu coração pesado. Porque, Senhor, elas estão se dando conta de que foi coisas que elas tomaram de atitudes erradas que estão trazendo para elas, Senhor, agonias e tristezas hoje. A Tua palavra diz que a sabedoria traz alegria e que a tolice traz tristeza. Senhor, a Tua palavra nos diz tantas coisas.
Mas, Senhor, nós precisamos, e a única coisa que nós queremos aqui é nos colocar na dependência do Senhor. A única coisa que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é nos colocando na tua dependência. Porque, Senhor, por nós mesmos, nós somos tão pequenos, tão limitados. Senhor, mas se nós estivermos com o Senhor, se nós tivermos temor do Senhor, se nós estivermos, Senhor, andando, vigiando, Senhor, para não imitar a conduta dos perversos, se nós estivermos com a tua palavra tatuada no nosso coração, Senhor, nós não vamos errar. Então nos ajuda a não errar. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Sabedoria, Senhor, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Senhor, sabedoria, Espírito Santo, para a criação dos nossos filhos. Sabedoria para lidar com os casamentos. Sabedoria para lidar com os esposos, com as esposas. Pai, sabedoria para lidar com os patrões. Para lidar com pessoas difíceis no trabalho, com clientes difíceis. Com pessoas da família que são difíceis. Com maridos difíceis, com esposas difíceis. Pai, nos ajuda a nos dar sabedoria para lidar com pessoas que não são sábias, que são tolas. Senhor, pessoas que não estão buscando, pessoas que não têm o direcionamento da tua palavra, nos dá sabedoria para lidar. Senhor, nos dá sabedoria para ajudar os nossos filhos a crescerem no caminho certo. Nos dá sabedoria para lidar com os nossos, com tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, para lidar com as empresas que o Senhor está nos dando, com a prosperidade financeira que o Senhor já nos deu, que o Senhor está nos dando, portas que o Senhor está abrindo. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, que a sabedoria, Senhor, ela possa, meu Deus, apossar das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos entendimentos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor deu para Salomão, o Senhor nos dê também a sabedoria. Pai, nós queremos. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse dela. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que felizes são aqueles que tomam posse da sabedoria. Pai, então nós queremos tomar posse dela agora. Nós usaremos, meu Deus, esses dias, esse propósito, para adquirir sabedoria, para tomar posse da sabedoria, porque nós estamos decididos a ser sábios. Nós somos sábios, Senhor. Nós declaramos sobre a nossa vida que nós somos sábios em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a partir de hoje as pessoas possam ver diferenças na nossa voz, no nosso tom de voz, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em como nós agimos, no nosso entendimento, discernimento, bom senso. Pai, em nome de Jesus, nos dá equilíbrio. Não, Senhor, para nos calarmos e nos omitirmos, nem para falarmos demais e nos apressarmos e nos anteciparmos, mas nós queremos ter a medida certa daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda essas pessoas. Pai, se houve, Senhor, atitudes nossas que está nos trazendo problemas, se nós estamos vivendo problemas hoje, que é fruto de uma falta de sabedoria anterior nossa, perdoa o nosso pecado. Perdoa a nossa falta de sabedoria, nos ajuda a reverter essa situação, nos ajuda a reverter situações hoje, restaura esses casamentos, restaura, Senhor, essas vidas de pais com os filhos, de filhos com os pais, de mães e filhas e filhos e mães. Senhor, em nome de Jesus Cristo, restaura relacionamentos, restaura, Senhor, portas, abre portas novamente que se fecharam por falta de sabedoria. Senhor, nos dá entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E nós declaramos que no Senhor nós somos sábios e nosso lar é abençoado. A tua palavra diz que a casa, o lar dos justos é abençoado. Então, Senhor, nós declaramos e nós tomamos posse de todas as bênçãos
que a sabedoria, Senhor, nos dá. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, amém. Hoje foi um capítulo um pouquinho mais longo, amanhã vai ser mais curto, ó. Amanhã é bem mais curtinho. Então vai acontecer às vezes de ter um capítulo menor, a gente encerrar um pouco mais cedo, um capítulozinho maior. As lives estão lá no YouTube, eu já vou postar essa aqui lá. Já manda pra alguém que você gostaria que estivesse fazendo com você esse propósito. Manda pra alguém da sua família, manda pro seu filho, pra sua filha, pro seu marido, pra sua esposa. Sejam abençoados hoje, em nome de Jesus. Prestem atenção nas oportunidades de usar a sabedoria que vocês vão ter no dia de hoje. Vamos colocar em prática tudo que a gente leu aqui. De usar o bom senso, de usar discernimento, de sermos pessoas boas, de sermos pessoas bondosas, de sermos pessoas fiéis. Vamos usar, não vamos imitar a conduta dos injustos, dos perversos. Pessoal, agora é colocar em prática, tá bom? Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Deixa eu dar um aviso super importante. Amanhã a gente não vai ter live. Por quê? Porque eu vou para São Paulo amanhã e meu voo é 7 horas da manhã. Então, assim, não vai dar tempo. Eu vou chegar em São Paulo, já vai ter um monte de gente me esperando. Não vai dar para fazer quando eu chegar lá também. Então a gente vai ter live agora na quarta, que eu já vou estar no hotel. Essa semana toda eu vou estar em São Paulo. Mas na quarta eu já vou estar no hotel. Eu vou procurar um espaço lá pra gente poder fazer, tá? Então amanhã eu vou avisar lá nos stories. Vai lá pro Aline dentro do propósito pra vocês terem esses avisos. Amanhã a gente não vai ter live, mas quarta, quinta e sexta a gente vai ter. Beijo, fiquem com Deus. Uma ótima semana.